Olá, tudo bem? Hoje é terça, dia de falar sobre educação aqui no canal Pita Educacional. O assunto de hoje é aquele que mais está povoando a cabeça de todos os professores neste ano. Como planejar minha aula para poder implantar a BNCC, quer dizer, contemplando as competências e as habilidades. O que eu faço? Mudou tudo? Eu não sei mais planejar a aula, e agora? Calma, professor. Nós não vamos jogar nada do que a gente já fazia fora. A gente vai apenas rever algumas posturas. Então vamos lá. Vamos pensar as primeiras mudanças. Bom, a gente sempre, historicamente, foi pensar nessa aula, a gente pensava o seguinte: bom, vou dividir o meu ano, geralmente em bimestres ou trimestres, depende da escola, E lá a gente fazia uma lista de conteúdos a serem trabalhados por bimestre ou por trimestre. Bom, eu vou dar aula no terceiro ano dos anos iniciais. Então, nesse primeiro trimestre eu vou trabalhar adição simples. Ótimo. Então, eu planejava estratégias para trabalhar essa adição simples. E no final de um tempo, a gente fazia a nossa avaliação. Bom, essa é a primeira mudança e é a mais significativa, tá? Eu não vou lá para trabalhar conteúdos. Então eu não ensino mais nada? Pego os conteúdos e jogo fora? Não. O meu trabalho é desenvolver as habilidades que meu aluno precisa. Como assim? Vamos voltar para o terceiro ano, primeiro bimestre, matemática. Eu quero que meu aluno consiga utilizar as operações matemáticas para resolver situações de problema. Ótimo. Para isso, ele precisa do quê? Conhecer as operações matemáticas, aprender como utilizá-las, entender o seu esquema, que horas ele usa, como ele utiliza, entendeu? E qual é o conteúdo que está lá dentro? Adição simples, subtração, multiplicação, divisão. Então, os conteúdos não foram embora. Os conteúdos são o caminho para desenvolver a habilidade. Vamos ver. Eu quero que meu aluno no quinto ano seja capaz de produzir um texto de modo a comunicar uma ideia clara e objetiva ao leitor. Muito bem. Essa é a minha competência fim. Ela vai demorar um período para eu trabalhar. Mas para chegar lá, ele precisa de vários pedacinhos. O que ele precisa? Ele precisa saber o que é um texto. Ele precisa conhecer vários gêneros. Ele precisa saber utilizá-los, ele precisa conhecer a gramática, ele precisa conhecer a estrutura dos textos, ele precisa saber argumentar, ele precisa saber pesquisar, compreende? Então, onde estão os conteúdos? Aí, gênero textual, pontuação, argumentos, a leitura, a interpretação, tudo tá lá. Mas para quê? Para produzir um texto. Então, é essa a ideia. Eu não ensino adição, eu ensino sistemas operacionais para resolver situações de problema. Eu não ensino a ler, não, eu ensino o sujeito somente a leitura. Eu quero que ele aprenda a ler para... Então, é essa a ideia. Quando eu vou pensar o meu plano, quando eu vou pensar as coisas que eu vou trabalhar, eu vou olhar isso. Peraí. O que eu quero desenvolver nesse meu aluno? Eu quero que ele tenha o senso crítico ao analisar situações sobre a nossa história. Ok. Mas para ele ter esse senso crítico, ele vai ter que conhecer a história, caracterizar, relacionar, comparar. Então tá lá, todos os pedacinhos. Ótimo. O que ele tem? O que ajuda nesse caminho? A história do país, a história da cidade, a sua própria história, enfim, seja lá o segmento que ele esteja. Bom, pensei na habilidade, defini qual é o conteúdo que me ajuda a desenvolver essa habilidade. Agora eu vou pensar na melhor estratégia para isso. Se eu quero que o menino analise coisas, eu preciso dar a ele situações em que ele precise olhar, ler, ver, interpretar, ler cenários, ler textos, ler figuras, para ele poder analisar alguma coisa. Se eu quero que ele utilize, então eu vou procurar uma estratégia em que ele tenha que aplicar o fazer daquilo que eu estou trabalhando. Se eu quero que ele caracterize, eu vou ter que buscar uma estratégia para que ele possa
definir conceitos de determinados assuntos que eu vou trabalhar. Entende? Então, a estratégia, ela sempre combina com essa habilidade que eu vou trabalhar. Perfeito. Sei qual é a habilidade que eu quero, qual é o conteúdo que me ajuda a desenvolver essa habilidade, quer dizer, que ele precisa, o saber que ele precisa ter para desenvolver essa habilidade. Qual é a melhor estratégia para isso? Agora eu vou pensar o tempo. Bom, quanto tempo eu vou trabalhar isso? Então eu tenho que entender que se eu estou falando sobre essa habilidade fim, quer dizer, essa que inclusive está desenhada na BNCC, que eu vou pôr na minha matriz, que eu vou dividir meus bimestres, essa é a maior. Então ela vai demorar um período, um bimestre. Geralmente um bimestre, se vamos fazer a seco, sem pensar feriados, nada, ele vai ter ali 8 semanas. Ok. Então eu vou montar 8 sequências didáticas. E no meio dessas, né, durante essas 8 sequências, eu vou pensar nessas habilidades fim. Nessas habilidades meio para chegar a essa habilidade fim. Esse menor que ele precisa. Perfeito. Então eu preciso pensar o grande e vir vindo no menor. Quantas aulas para este trabalho? Quanto tempo para esta estratégia? Isso também é muito importante. Ao escolher uma estratégia, quanto tempo esse menino demora para executar essa tarefa que eu quero? De modo a dar tempo de eu planejar a ação, quer dizer, sentá-los e dizer, olha, hoje nós vamos trabalhar, montar uma maquete, ler um texto, trabalhar a estação por rotação, hoje nós vamos debater, hoje nós vamos fazer essa atividade individual por causa disso. Então eu vou colocá-los a par do que vai ser esse dia, de modo a eles executarem a tarefa e sobrar um pedaço para que a gente possa falar sobre os resultados obtidos. Isso é importante. Às vezes a gente pensa numa estratégia super legal, só que a gente esquece de pensar, né? Quanto tempo demoraria? Quanto tempo eu tenho efetivamente de aula hoje? 50 minutos? 1 hora? 1h10? 30 minutos? Depende. Então, vamos pensar nisso? Ao invés de você pensar o todo, quanto tempo demora para esse menino executar essa equação que você queria? Ah, demora em média uns 3, 4 minutos. Então, para que você vai dar 10? Dê 5. Bem feitas, para que a gente possa ter o espaço da conversa, da troca, da correção, das dúvidas. Ao terminar a sua aula, dê um espaço para que a gente faça, pessoal, o que a gente viu hoje mesmo? Tenha o hábito de começar a sua aula falando o que vai ser, executar e ao final falar, bom, quem me conta então aí, resumão? Ótimo. Falta um item para pensar na nossa aula, a avaliação. Ah, são os instrumentos? Não. O olhar avaliativo. Eu não queria hoje que meu aluno fosse capaz de identificar figuras geométricas e suas características, vamos supor. E aí eu dei para eles um jogo. Ótimo. Enquanto eles estão jogando, o que eu estou observando? Faça perguntas para si mesmo enquanto eles estão executando a tarefa, para que você possa responder para si se esses alunos conseguem ou não identificar. Para você dizer, ele conseguiu ou não, esta aula deu certo ou não, eu preciso planejar outras ações ou não para isto, para essa determinada habilidade com este conteúdo. Observe isso, faça essas boas perguntas. Ele conseguiu utilizar o conhecimento que ele tinha, ele faz questionamentos aos outros, ele analisa as figuras, ele vê o tempo, calcula o tempo, usa ferramentas, tudo que eu preciso para. Então, isso também, mais uma mudança na nossa rotina. Quando esse menino está fazendo, eu estou olhando, eu estou observando, eu estou avaliando. Eu encerro os 50 minutos, a 1 hora, os 30 minutos, e eu olho se ele foi capaz, não de saber o que são formas geométricas, mas ele sabe identificar as características das formas geométricas. Era essa a habilidade. Era este o item. Né? Então, o meu plano começa a ter esta lógica, começa a ter esta ordem, né? Outro item a ser observado, agora pensando na sequência, quer dizer, no bimestre todo, quando eu for trabalhar as minhas questões, os meus planos, meus questionamentos. Todo mundo aqui já ouviu falar sobre taxonomia de Bloom, né? Então, são os níveis cognitivos de desenvolvimento da aprendizagem do sujeito. Bom, são eles, né? Eu tenho que o lembrar,
o conhecer, o aplicar, o analisar, né? O avaliar e o criar. Na revisita de Bloom, no início dos anos 2000, a gente acrescenta esse avaliar e criar. Geralmente, as nossas atividades acabavam ficando nesses 3 primeiros. A gente dava um monte de atividades legais, mas sempre centradas em lembrar, conhecer e aplicar. Quer dizer, eu sabia o conceito, o processo e a aplicação. Ponto. Então, eu falei, você respondeu e me devolveu. Ok, que bom. Mas não é esta a função desse espaço escolar, né? Então, eu preciso que ele saiba utilizar o que ele aprendeu. Eu aprendo para. Então, vamos pensar sempre nisso. Esse trabalho é para. Ele aprendeu, gramática para escrever um texto utilizando a língua de modo correto. Ele aprendeu as operações matemáticas para que ele possa ir ao mercado. Ele sabe a história para que ele entenda o contexto e pense diferente, o momento histórico, os grupos sociais e quem ele é. Então, ele sempre para. Por isso, ele precisa saber analisar, avaliar e criar. Então, aqui vai outro item para colocar lá no nosso planejamento. Se eu tenho, vamos de novo pensar na média seca, 8 semanas para desenvolver as habilidades que eu separei para esse bimestre. Ótimo. Para ir determinado componente curricular, com determinados conteúdos que vão me ajudar a desenvolver essas habilidades. As estratégias que eu procuro, elas contemplam esses níveis? Isto é, eu dou um tempo para ele ter essa ideia do recordar, do lembrar, né? Entender o conceito, entender como faz. Eu dou atividades para aplicar, mas eu vou além. Eu dou a ele atividades para que ele possa analisar, avaliar e criar. Qual é a lógica? Eu preciso acabar o bimestre ou o trimestre aplicando alguma estratégia em que eu consiga perceber se meu aluno é capaz de criar a partir daquilo que ele aprendeu. Como assim? Eu não desenvolvi determinadas habilidades naquele período? Ele não ficou conhecendo determinados conteúdos nesse período para desenvolver essas habilidades? Agora é hora de aplicar. Então, para pensar em instrumentos de avaliação, é essa a lógica que eu tenho que seguir. A última prova não é o que é relevo. Isso aí é o começo. Eu preciso saber o que é, quais as características, para chegar lá no último período e pensar, olha, as fortes chuvas que nós tivemos em janeiro e fevereiro acabaram por causar vários acidentes, várias situações ruins, por exemplo, no litoral paulista. Muito bem. As casas estavam construídas em terreno irregular e isso causou, o deslizamento e muitas mortes. Mas isso não é um problema de agora, é um problema recorrente. Por que será que isso acontece? Como é que será que a gente poderia solucionar esse problema? Pronto. Tá aí uma pergunta interdisciplinar que ele vai precisar utilizar todos os conteúdos aprendidos e todas, dentro de todas essas habilidades que ele desenvolveu. E ele está trabalhando o último item, quer dizer, essa aplicação, essa resolução de situações de problema. Tudo bem? Então vamos recapitular? Num planejamento eu começo por habilidades, conteúdo, estratégia, tempo, recurso e avaliação. Avaliação não é instrumento, avaliação é o olhar avaliativo. O conteúdo é o caminho para o desenvolvimento da habilidade. A estratégia é a maneira como eu vou desenvolver essa habilidade com você, meu aluno, no período que eu determinei. Tá bom? Bom, essa foi algumas dicas aí para a gente pensar o planejamento. Se você quiser saber mais, vai lá na página, no Pita Assessoria Educacional, no Insta e no Face. Me manda um e-mail, deixa aí as suas dúvidas depois do vídeo. Vamos conversar mais. Se você quiser levar essa formação, esse curso aí para sua escola e a gente fazer isso de modo mais prático, também estou à sua disposição. Não esquece, hein? Aciona o sininho, curte o vídeo e compartilha. Planejar não é um bicho de 7 cabeças. A implantação da BNCC não é um bicho de 7 cabeças. Mas ela faz com que hoje ela nos convida a pensar sobre a nossa aula.
Sabe quem diz isso pra gente romanticamente? Rubem Alves. Ele sempre dizia isso. Olhe para o que você ensina e veja o que é perfumaria e o que é útil. Então, converse com o seu plano de aula e pense, por que este menino precisa aprender isto? Por que desenvolver essa habilidade? Porque isso é para... A escola prepara para... Então, isso vai ajudando a gente a exercitar esse novo olhar. Do planejamento que tinha como foco o conteúdo e do planejamento que agora tem o foco desenvolvimento de habilidades. Então, por hoje é só. Não esquece, terça-feira é dia de falar sobre educação. E quinta-feira, e sexta-feira, olha que louco caiu. Sexta-feira é dia de contar histórias. Então, não comece o final de semana sem ouvir boas histórias, tá bom? E sempre uma dica de literatura. Onde? Aqui no canal Pita Educacional. Obrigada e até a próxima.